Olá, vim aqui para conversar com vocês mais uma vez um pouco sobre empatia, uma habilidade interpessoal tão fundamental nos relacionamentos. E para isso, eu quero ler com vocês um trecho de um livro que a gente também gosta muito, gostamos de recomendar livros aqui para vocês, né? E no caso é esse, Os Desafios da Terapia, de Irving Yalom. Irving Yalom é um psiquiatra americano que tem outros livros falando sobre a experiência clínica dele, como O Carrasco do Amor, que é um livro também bem interessante. Recomendo para aqueles que estão aí organizando grupos de estudo, ligas sobre a temática nutrição comportamental. Mas é também um autor muito interessante de romances históricos. O Irving Yalom escreveu Quando Nietzsche Chorou, que é um livro lindo, recomendado, sobre a história da romanceada da psicoterapia, mais da psicanálise, assim como a cura de Schopenhauer. Nesse livro, na verdade, né, ele faz uma coisa muito interessante com capítulos curtos, que ele chama de reflexões para pacientes e para terapeutas. É um livro que nós já estudamos em grupo algumas vezes, por conta, né, dele trazer justamente essa questão interessante para algumas situações de desafio na terapia, colocando, por exemplo, dê apoio nos capítulos. Reconheça os seus erros, crie uma terapia para cada paciente, use os seus próprios sentimentos como informações, incentive a autorrevelação do paciente, como conversar sobre a morte, quando o seu paciente chora, enfim, situações que não são tipicamente discutidas com os nutricionistas. E mais uma vez, para aqueles que possam perguntar, mas o que isso tem a ver com o nutricionista? Tem tudo a ver. Se você quer ser um nutricionista diferente, se você quer atuar como terapeuta nutricional. Lembrando, de novo, como gostamos de afirmar, que terapia é um serviço de ajuda profissional, que então qualquer profissional da área da saúde pode oferecer. E hoje nós precisamos cada vez mais desse diferencial. Para descobrir o índice glicêmico da batata, o seu paciente pode ir no Google. Para calcular calorias, ele pode usar um app. O diferencial é saber ser um guia no processo de mudança que muitos precisam e almejam com relação à alimentação. E para isso precisamos ser terapeutas nutricionais, estudar aconselhamento nutricional, entre outras técnicas. Mas, enfim, falando sobre empatia, isso está no capítulo 6 desse livro, quando ele coloca ver o mundo com os olhos do paciente. E aí ele começa assim. É estranho como certas frases ou eventos se alojam na nossa mente e oferecem orientação ou conforto contínuos. Décadas atrás, eu atendi uma paciente com câncer de mama, que durante toda a adolescência tinha ficado presa numa longa e amarga luta com seu pai repressor. Desejando ardentemente alguma forma de conciliação, um novo e diferente começo para o relacionamento entre eles, ela aguardava ansiosamente pela ocasião em que o pai a levaria de carro até a faculdade, uma ocasião em que ela ficaria sozinha com ele por várias horas. Mas a viagem há tanto tempo esperada se revelou um desastre. O pai se comportou exatamente como figurino, reclamando longamente do riacho feio, entulhado de lixo às margens da estrada. Ela, por outro lado, não viu absolutamente nenhum entulho no belo e rústico córrego que conservava sua beleza natural. Não conseguiu descobrir nenhuma maneira de responder e, acabando por cair em silêncio, eles passaram o restante da viagem desviando o olhar um do outro. Mais tarde, ela fez a mesma viagem sozinha. E ficou surpresa ao notar que havia 2 córregos, um de cada lado da estrada. Dessa vez eu era a motorista, disse ela com tristeza, e o córrego que tinha visto da minha janela no lado do motorista era tão feio e poluído quanto meu pai havia descrito. Mas na ocasião em que ela tinha aprendido a olhar pela janela do pai, era tarde demais. O pai estava morto e enterrado.
Esse relato me acompanha até hoje, em muitas ocasiões. Lembro a mim mesmo e aos meus alunos: olhem pela janela do outro. Tentem ver o mundo da forma como o seu paciente vê. A mulher que me contou essa história morreu pouco tempo depois de câncer de mama. E lamento não ter podido contar a ela o quanto o seu relato tem sido útil ao longo dos anos para mim, para os meus alunos e para muitos dos meus pacientes. Esse é meu texto favorito desse livro, porque eu acho essa história extremamente tocante. E então Irving Yalom já diz que 50 anos atrás, Carl Rogers, que justamente propôs o aconselhamento, o counseling, apontou a empatia precisa como uma das 3 características essenciais do terapeuta eficiente, ao lado da consideração positiva incondicional e da sinceridade. E lançou o campo de pesquisa em psicoterapia que acabou levando a evidências importantes que confirmaram a eficácia da empatia. É claro que existem discussões teóricas a respeito, e muitas vezes a gente até traz realmente a consideração de que, de verdade, dizer que você sabe exatamente o que o paciente está sentindo é mentira, porque cada um de nós sente de um jeito. E por isso é preciso também considerar a questão da alteridade, que é sempre entender que o outro é o outro. E para conhecê-lo, você precisa perguntar para ele, então, o que ele está sentindo. Como é o mundo dele. Essa é a verdadeira prática da empatia precisa, então. E Irving Yalom ainda termina aqui esse capítulo, dizendo que também quando Erich Fromm dava aulas de empatia para os seus alunos, muito tempo atrás, mais um especialista, ele frequentemente citava a declaração de Terêncio, um filósofo de 2000 anos atrás, que diz: eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. E ele insistia, então, que fôssemos abertos àquela parte de nós mesmos que corresponde a qualquer feito ou fantasia oferecido pelos pacientes. Não importa quão hediondo, violento, lascivo, masoquista ou sádico. Se não o fizermos, ele sugeria que investigássemos por que decidimos fechar essa parte de nós mesmos. Eu sempre digo que para trabalhar dessa maneira precisamos gostar de gente, gostar do ser humano. E entender as suas diferentes facetas, inclusive aquelas mais estranhas com relação à alimentação. E ele termina: obviamente, um conhecimento do passado do paciente aumenta a capacidade de ver o mundo com os olhos do paciente. Se, por exemplo, eles tiverem sofrido uma longa série de perdas, enxergarão o mundo com os óculos da perda. Eles podem não ser propensos, por exemplo, a permitir que você chegue mais perto por causa disso. E uma investigação, então, do passado é importante, não em prol de construção de canais de causa, mas porque nos permite ser empáticos dessa forma mais precisa. Se seu paciente tem um longo histórico de problemas com a alimentação, de dietas e até de tratamentos anteriores absolutamente prescritivos e mandatórios, pode ser que ele tenha dificuldades com outras abordagens, mas a empatia precisa pode fazer toda a diferença. Vamos praticar? Se você quer aprender mais, vem com a gente aqui no Instituto Nutrição Comportamental. Boa reflexão e sugiro que leiam, então, Os Desafios da Terapia, de Irving Yalom.